Amada Igreja do Senhor, peço que nesse exato momento o meu pastor Afrânio leia e depois ore, leia Provérbios 4, capítulo 4, versículo 1 e 2, e depois nos abençoe na oração. Provérbios capítulo 4, 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Te adoramos, Pai, glorificamos o teu nome. Neste momento em que, em meio aos louvores e a ministração, o Senhor se fez notório, patente, pelos valores da tua palavra expostos nos cânticos e na ministração, e agora, através da tua palavra que nos será ministrada pela missionária Mara Simone, já devidamente ungida para nos transmitir o que o Senhor colocou em seu coração. Desde já, como igreja, nos prostramos atenciosamente, focados em tudo quanto o Senhor nos falará mediante essa palavra de reflexão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, como o Espírito se preocupa com nossas vidas. Como o Espírito se preocupa como eu estou e como tu estás. Como o Espírito tem uma urgência de que eu entenda o que acontece, o que está acontecendo nesses últimos dias. O perigo que rodeia a minha fé. O perigo que rodeia a minha caminhada com Cristo. Como Ele deseja ardentemente que esse desejo cada vez mais cresça na minha vida e na tua vida, do que significa esses últimos dias. E o sentimento e o tema que Ele colocou ao meu coração foi jogando o lixo do engano fora da sua vida. E eu continuo completando aqui, nesses últimos dias que antecede o arrebatamento. Ele traz aqui uma exortação paternal. Em Provérbios capítulo 4 é uma exortação. O Espírito, mais uma noite, está falando conosco. O Espírito, mais uma noite, está nos chamando a atenção. O Espírito, mais uma noite, tem urgência em avivar o nosso coração. E ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Olha que coisa interessante. Estai atentos para conhecerdes o entendimento. Repetirei. E estai atentos para conhecerdes o entendimento. O conhecimento divino, ele tem um entendimento divino. As coisas sagradas de Deus traz o entendimento de Deus. As instruções divinas, o entendimento é divino. Porque só assim eu vou conseguir fugir do engano. Só assim eu vou conseguir entender a medida certa, a porção exata da minha postura e da minha caminhada como crente. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Não abandoneis o meu entendimento. Não se afaste da boa doutrina, da compreensão, do entendimento, que é o conhecimento que traz e se revela para nós. Porque se entendermos na visão do Espírito, a igreja estava lotada. E bem-aventurado é o homem que entende o valor do conhecimento e para quem está sendo dada a adoração. Muitos sem entendimento estão esfriando. Muitos sem entendimento estão completamente fragilizados. Porque Ele dá o bom entendimento. Ele dá a compreensão exata de cada valor do que é sagrado. E tem muitos que estão transformando o sagrado em coisas comuns. O ato de congregar é algo sagrado. Estamos tributando honra ao nosso Deus, que nos salvou, que nos lavou, e que a cada dia nos enche com a
sua glória. O ensino é sagrado. A doutrina é sagrada. O conhecimento é sagrado. O entendimento do que é divino é sagrado. Igreja linda. E por que jogando o lixo do engano? Porque engano é tudo que não é verdade. É tudo que está fora da doutrina. É tudo que foge do entendimento divino. É alimento, é doutrina de demônios, engano. Tudo que possa estar em volta da minha vida, que não esteja no centro do entendimento, da compreensão divina, é engano. Se eu não entender a sagracidade da Bíblia, como ela deve ser entendida e praticada, eu estou no engano. E por que comparado com o lixo? Porque o lixo não pode ficar muito tempo na nossa casa, porque é prejudicial. Nós temos lixo da cozinha, nós temos lixo de banheiro. Ele não pode, ele é tirado, o lixo tem que ser tirado, senão ele prejudica. O lixo não pode ser guardado. O lixo exala odor. O lixo fede. O engano absorvido e vivido, ele exala odor de fragilidades, de murmurações, de queixumes. O lixo guardado, o engano guardado, ele guarda fraquezas, ele guarda incredulidade. Ele guarda entendimentos errados. Eu não posso ter isso no meu coração. As coisas de Deus são exatas. Não é mais nem menos. Elas são exatas. A sagracidade de Deus é exato. Vou à casa de Deus adorar a Deus. Vou à casa de Deus ter comunhão com o corpo. Eu tenho uma participação nesse corpo. Eu tenho uma vida nesse corpo. Eu tenho uma atividade, uma ação para com os meus irmãos. Isso é verdade, é entendimento, é compreensão exata da sagracidade das coisas de Deus. E muitos estão perdendo. Muitos estão envolvidos com o engano. Alguns não podem estar aqui porque trabalham, fazem atividades, estão enfermos. Amém, não estou falando disso, estou falando da cultura. E muitos estão vivendo, estão sentados no banco de uma igreja com a cultura do lixo. Está fedendo frieza, está fedendo murmuração, está fedendo descaso com o ministério que lhe é dado, com a responsabilidade que lhe é colocada. Porque quando eu venho aqui, eu venho fazer parte de um cerimonial espiritual do que o Senhor tem do coração dele para as nossas vidas. Igreja linda. E lá em Hebreus, capítulo 3, de 12 a 14, diz assim, peço que a irmã Grace ore, leia. Peço que a irmã Grace leia, por favor. 3, de 12 a 14, Grace, por favor. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Amém. Queridos, esta palavra em Hebreus está relacionado ao coração endurecido, perverso do povo de Israel, na época do deserto, que Deus libertou e o povo murmurava. Deus realizava sinais e maravilhas e o povo reclamava.
Deus estava efetuando e o povo reclamava. Deus estava fazendo e o povo estava reclamando. Deu um grande livramento e o povo queria voltar para o Egito, descontente com as coisas de Deus, descontente com a forma de Deus, descontente com os perigos ou com o caos da nação, ou com os perigos que assolam, ou com perdas, descontente, e se afastando da graça, se afastando da bondade, do poder de Deus, se afastando dessa presença. E ele diz bem assim, tendes cuidado, cuidado, irmãos. Ele não está falando com o vizinho, ele não está falando com o teu colega de trabalho. Ele está falando assim, ele está chamando a atenção da igreja. Ele está dizendo, cuidado, porque aconteceu isso com eles, poderia de não acontecer conosco, para que não haja um perverso coração de incredulidade, e que se afaste da presença do Deus vivo. Cuidado, como é que eu estou vendo a minha fé? Como é que eu estou vendo a ordem de culto? Como é que eu estou vendo o ministério que Deus me deu? Como é que eu estou encarando o que significa a santidade, a consagração à vida? O que significa a missão, o ministério que Deus entregou nas minhas mãos? Para muitos não vale mais nada. Para muitos até se perdeu, não sabe nem se tem ou se não tem. Para muitos, a sacralidade de Deus se perdeu. Se perdeu. Olham mais para os bancos do que para a sacralidade do derramamento, da autoridade, da legitimidade, do poder divino. Olham mais para os fatos naturais do que para a sacralidade do sobrenatural, do Espírito na igreja, do senhorio na igreja, do governo na igreja, da majestade na igreja, da santidade na igreja, do Senhor na igreja. E muitos perderam. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. E para chegar nesse nível, começa porque absorveu enganos. Enganos no proceder, enganos no entendimento familiar, enganos na direção, e vai absorvendo enganos, até chegar numa apostasia, até chegar num perverso coração de incredulidade, até chegar num ponto, por que Deus que tu permites essa perseguição? Por que Deus que tu permite inimigos atacarem tua igreja? Por que Deus tu permite isso? E começa um perverso coração de incredulidade, questionando o juízo de Deus. Em vez de endireitarmos, falo a pessoa que assim pratica, que está incluído nesse perverso coração de incredulidade, em vez de se converter, em vez de se encher, em vez de se colocar como um propósito, um canal, um agente de Deus, para poder transmitir o reino de Deus, vai se afastando do Deus vivo. E por isso que muitos estão se afastando, porque não vão aguentar. Não vão aguentar. Deixa eu falar algo, igreja, que vocês sabem muito bem. Só suportará teu arrebatamento quem ama Deus. Só suportará até o arrebatamento quem é grato pelo que Deus é, pelo que Ele faz, pelo que Ele representa. Só esperará o mestre avivado quem ama profundamente a Deus. Se não for assim, não vai aguentar, não vai suportar, porque as notícias são muito pesadas, mas não são maiores do que o poder, do que a presença, do que a majestade, do que a benignidade, do que Ele tem dado para a sua igreja. Igreja amada do Senhor, que vos afaste do Deus vivo, e afastamento do Deus vivo é infidelidade. E eu posso estar numa situação infiel sentado no banco de uma igreja, levando Deus no natural, levando Deus no social, levando Deus como um colega, um cara legal, levando Deus com um engano de não ter entendimento no conhecimento, que como se eu tivesse salvo, tivesse tudo bem comigo. E na verdade sabemos que não. Se caso estiver enquadrado nesse fato. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia. É o que nós temos recebido. Lá em Provérbios fala, tem-vos dado a boa doutrina, gente.
liberta, que cura, que sara, que aviva, que nos enche dos valores do reino de Deus, que nos dá fé, nos dá força para estar hoje aqui na casa de Deus. Para estar hoje aqui na casa de Deus. Porque se eu não sentar neste banco com desejo e com fé, eu vou estar no engano. Não, eu vou bater um ponto para que meus líderes me vejam, eu vou bater um ponto para que as pessoas... Eu vou estar no engano. E esse engano não trabalhado, ele vai para um coração perverso de incredulidade. Davi exercitava isso no coração dele. Davi exercitava, na autoridade, ele pedia para que o seu espírito, ele concentrava para que o seu espírito dava direção para ele mesmo, adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vou para a casa de Deus. Eu quero dizer algo para vocês, igreja, eu sei que vocês também vivem essa experiência. Às vezes eu estou na minha casa estudando, sempre vem na minha memória, Deus, eu agradeço a boa doutrina que recebo, porque senão não enxergaria desta forma, não sentiria desta forma, e não buscaria viver desta forma. E ele tem culto após culto, nos exortado, consolado, edificado. Ele diz assim, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, seja endurecido, insensíveis, obstinados em fazer tudo menos o que Deus pede. Como anda meu coração, como anda o teu coração? Ele dá boa doutrina, ele dá bom entendimento. Ele nos capacita a tirar todo o lixo do engano familiar, se porventura exista, todo o lixo do engano de comportamento, todo o lixo do engano do que passa na tua mente e no teu coração. Ele é santo, gente. Muitos aí afora não sabem mais não o que é um coração, uma mente com pensamentos pelo filtro do Espírito, não sabem mais nem o que é isso. Pensam qualquer lixo, guarda qualquer lixo, sentem qualquer lixo, guarda qualquer lixo. Enquanto mais uma noite o Espírito Santo pede para jogarmos fora. Somos templos do Espírito, da sua doutrina, da sua direção, do seu poder, da sua vida, em nossas vidas. Porque nos temos tornado participante de Cristo, igreja linda, participante da sua morte, da sua cruz, da sua vida, do seu avivamento, do seu amor, da sua restauração, da sua bondade, dos seus valores, da sua santidade, da sua realeza, da sua majestade, do seu renovo em nossas vidas, do seu amor, da sua graça derramada em nossos corações. Quem é participante, quem busca reconhecer essa participação do Espírito todo dia em nossas vidas, participante da unidade, participante em marcharmos juntos, participante na unidade da fé, participante na revelação que Ele tem largado para o ministério, participante com o mesmo sentimento, marchando para sermos a qualquer momento arrebatados. Igreja linda, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, será que a confiança que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha no início? Será que eu busco a Deus e procuro a santidade em pensamentos, em atos, em comportamentos, como eu tinha no início? Se não, é porque tem engano. Precisa tirar o engano da fraqueza, o engano da murmuração, o lixo da incredulidade, o engano de avaliar Deus, se a igreja está cheia ou não, de avaliar Deus por qualquer outro propósito. Ele é Senhor, mesmo que é lógico que eu estou falando isso na força de expressão que a igreja sempre vem, a igreja do Senhor vem para a sua casa, a igreja do Senhor vem adorar a Deus, mas eu quero dizer bem assim, mesmo se tivesse aqui, ele se derramaria para este porque isso é um princípio, isso é um propósito. Igreja linda. E para finalizarmos, alguns minutinhos faltam, chamam, por favor, o grupo de louvor. Peço que a igreja fique de pé
Já fique de pé, por favor. Igreja linda, vou pegar esses 5 minutos que me restam para falar algo para vocês. Uma vez eu estava na minha casa e eu tenho certeza que foi sonho, não tenho dúvida disso. Eu estava dormindo no quarto do meu sobrinho e de repente eu vejo um grito, um desespero. E eu me levanto. Mas eu me levanto ali da cama, mas como se eu não estivesse lá. E do quarto da minha irmã, do quarto do meu sobrinho, você pode ver a janela. E da janela você vê direto quem sobe na escada. Quem está na porta da frente do apartamento. E eu vi o meu irmão desesperado. Um irmão que está afastado. Um irmão solteiro. Vocês não conhecem. E ele estava desesperado. Mas eu sabia que eu não estava ali, mas eu estava olhando o rosto dele. E ele gritava, chamava o nome da minha irmã e chamava o meu nome. E dizia, onde vocês estão? Onde vocês estão? E eu vi o desespero no rosto dele. O desespero daquele momento que Deus confirmava no meu coração que era a grande tribulação. E eu vi o desespero, ele batendo, gritando, porque ele já ouviu sobre isso. Ele sabe sobre arrebatamento. E ele gritava desesperado. E o sentimento que Deus me dava, dizia agora avise para ele. Fale isso para ele. Diga isso para ele. Então, igreja linda, é tempo de orarmos pela nossa casa. É tempo de nos santificarmos. Deus conta com a gente para que cada vez mais nossa família seja salva. É tempo de adorarmos o Senhor, de nos enchermos do Senhor. E não permitir que nenhum engano assole o nosso coração a tal ponto a chegar a um perverso coração de incredulidade. Que Deus nos abençoe, Deus, nos avive cada dia mais, enche o nosso coração de amor pelo Teu nome, enche a nossa mente dos Teus louvores, da Tua boa palavra. Deus, enche cada vez mais com os bons hábitos espirituais, de comunhão contigo, que cada vez mais o nosso coração seja uma fonte a jorrar do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Abençoe nossas vidas, tirando, limpando todo o engano, todo o erro, tudo que não procede do Teu Espírito, e nos enchendo de Ti, Aleluia! Aplauda o Senhor.